Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao primeiro vídeo do canal Leonardo Santiago Futebol. Você provavelmente me conhece do canto rubro-negro se você é torcedor do Vitória, mas aqui neste canal eu vou passar a falar de futebol como um todo. Chegou a hora de expandir, chegou a hora de trazer conteúdo sobre absolutamente todo o futebol brasileiro e, por que não, também futuramente futebol internacional. Galera, este vídeo aqui é um piloto. Eu não sei se daqui a 2, 3 meses o formato continuará o mesmo, o que é que eu vou mudar, mas aqui eu vou me sentir à vontade para falar de futebol. Como vocês sabem, eu sou Vitória, mas aqui eu vou falar de todos os times e vou dar a minha opinião a respeito de tudo, independente disso, tá? Peço para você, aperta no gostei, manda pra galera, compartilhe. Vídeos diários aqui, tá? Sempre pela manhã, acredito que 6 da manhã a gente sempre terá vídeo por aqui. E este vídeo aqui, como eu falei, é um piloto trazendo vídeos de notícias, ou melhor, vídeo de notícia. Você que não me conhece, vou fazer o apanhado geral. Meu nome é Leonardo Marins Santiago, tenho 30 anos, sou formado em Relações Públicas na UNEB, tenho pós em Comunicação Estratégica e Gestão de Marcas na UFBA, tenho cursos de Gestão do Futebol, Marketing no Futebol, alguns cursos de análise de desempenho com analistas individuais de clubes e também cursos de um modo geral, como no Futebol Interativo, na Universidade do Futebol. Tive a oportunidade de trabalhar em clubes, trabalhei no Vitória, trabalhei também por um período por conta do Futebol Interativo, cerca de um mês, no Esporte de Recife, e hoje meu principal canal é o Canto Rubro-Negro. A gente está bem perto de bater 100 mil. Lá, evidentemente, eu falo 100% sobre o Vitória. Aqui eu vou falar de absolutamente todos os times, então tomara que vocês gostem e que esse projeto dê certo. Lá no Canto, os vídeos saem 5 da manhã. Se lá sair 5 da manhã, eu não vou botar um vídeo meu para chocar com outro vídeo meu. Então eu vou colocar para sair 6 da manhã, imagino eu, para você ficar sempre atualizado e atualizada a respeito de tudo do futebol brasileiro. Começando com algumas notícias. Primeiro, vou trazer informações a respeito da arbitragem, porque a CBF abriu o GT de arbitragem com o anúncio do impedimento semiautomático para a temporada de 2026. O anúncio foi feito pelo presidente durante a reunião inaugural do grupo de trabalho da arbitragem, que aponta na direção da profissionalização da categoria e nos investimentos em tecnologia. E eu não estou 100%, eu estou um pouco gripado, mas resolvi fazer logo esse vídeo. O GT construirá em 60 dias diretrizes para a modernização da arbitragem e modelo de profissionalização será prioridade. Vejam, é importante, claro, que a gente tenha o investimento no impedimento semiautomático, além, claro, do chip na bola. Espero que isso esteja dentro do pacote também. É uma tecnologia antiga que o futebol brasileiro não tem até hoje. Eles vão definir critérios e tomara que isso seja um passo positivo para o futebol brasileiro. Para ser sincero, eu acredito que vai ser um passo positivo. Porém, mantendo o tópico da arbitragem, apenas isso não será suficiente. A arbitragem, como a gente sempre fala no Canto Rubro-Negro, agora falando aqui, precisa ser profissionalizada. Por exemplo, eu vou colocar um vídeo do Fortaleza, melhor, de Guigui, que é a influência do Fortaleza, onde o VAR nem chamou. E aqui eu tenho que ser justo, tá? Vocês sabem o meu time, vocês sabem que o Fortaleza não ter ganhado foi bom pro meu time, mas o VAR não ter chamado para isso daqui é realmente algo que precisa, assim, de reclamação. Um abraço pra Guigui, como eu falei, influência do Fortaleza. Olhem pra Kahneman em Gaston Ávila. Olha o braço. Ele sobe com o braço completamente aberto e o movimento aqui, gente, não é natural. Eu vou até repetir, o movimento não é natural. O VAR nem chamou. O movimento aqui, gente, não é um movimento natural. Claramente Kahneman levanta um pouco mais o braço e acaba atingindo o rosto do adversário. Vai que o árbitro não quer marcar. Beleza, mas o VAR nem chama para o árbitro dar uma olhada no vídeo. Realmente são problemas da arbitragem brasileira que não surpreendem ninguém. A gente já conhece como é que funciona. Mas que seja o começo da profissionalização, porque lances como esse, infelizmente, são rotina. Toda semana a gente tem um escândalo de arbitragem ou algum lance com um erro grande da arbitragem no futebol brasileiro. Então espero que ajude e evolua de fato. E o Fortaleza, claro, dentro do seu direito, fez uma nota oficial. O Fortaleza Esporte Clube veio a público manifestar sua profunda indignação diante de um lance ocorrido na partida do último domingo, dia 9, contra a equipe do Grêmio. No segundo tempo, após cobrança de escanteio, o zagueiro Kahneman do Grêmio desferiu um forte golpe no rosto do atleta Gaston Ávila dentro da área de forma claríssima.
A infração foi gravíssima, flagrada pelas imagens e câmeras, configura-se como pênalti indiscutível, para mim também indiscutível, tá? Conforme a interpretação vigente das regras do futebol e requereria a consequente expulsão do defensor gremista. Causa perplexidade o fato de o VAR sequer ter chamado o árbitro, concordo também, de campo para a revisão do lance. Tal omissão compromete, interfere diretamente no resultado da partida e o Fortaleza fala que vai levar o caso à reunião do GT, como a gente trouxe aqui, a reunião que trouxe a novidade do impedimento semiautomático. O Fortaleza vai aproveitar e levar esse caso, exigindo esclarecimentos formais e providências cabíveis. E, evidentemente, a gente sabe que na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, algum erro grande vai acontecer, porque a arbitragem não é profissional. Então, sinceramente, seu time pode ser o próximo a ser beneficiado ou a ser prejudicado. Antes de continuar, não esquece de apertar no inscrever-se no canto inferior direito, tem uma bola de futebol. E você clicando nela, você já pode inscrever-se aqui no canal. Falando agora, meus amigos, sobre a Série B. Aconteceu algo inédito histórico na Série B, eu vou trazer aqui. O G4 está embolado. O Curitiba tem 64 pontos, o CAP, o Atlético Paranaense, está em segundo com 59, o Remo em terceiro com 59, a Chape em quarto com 58, o Criciúma em quinto com 58, o Goiás em sexto com 58, eles estão fora por conta do número de vitórias, a Chape tem 17, Criciúma e Goiás tem 16, e o Novo Horizontino com 57 tem 14 vitórias. Do CRB para baixo, para mim, de fato, não tem mais como subir. Matematicamente até dá, mas, sinceramente, eu acho que não tem como, seria muito difícil, faltam apenas 2 rodadas. O Volta Redonda já está rebaixado, é bom que se diga. Amazonas e Ferroviário ainda brigam, a situação do Amazonas também é difícil, está quase rebaixado, só tem mais 6 pontos em disputa, poderia chegar a 41, mas matematicamente ainda não foi. Ferroviária com 40, Atlético Clube com 40, Botafogo de São Paulo com 41, Operário com 44, esses aqui um pouco mais tranquilos. Meus amigos, inclusive, a título de curiosidade, você que é torcedor do Vitória e está assistindo, o Botafogo de São Paulo deu 1-0 no Amazonas, com gol dele, Léo Gamalho. O cara da Série B realmente é matador. Não tem que ser justo, né? Não só na Série B. O cara, de modo geral, a gente conhece muito bem, sabe, da qualidade de finalização de Léo Gamalho. Não só a gente, né? Léo Gamalho que sempre fez gols em todos os times que passou. Eu falei que aconteceu algo histórico na Série B. E é isso daqui. A Série B chega pela primeira vez sem acesso confirmado a 2 rodadas do fim. Desde 2006, na era dos pontos corridos, ao menos um time conquistou a vaga na Série A até a 36ª rodada. 8 times vão para a rodada 37 com chances de subir. Confira o cenário. Como eu falei, CRB, por exemplo, ainda tem chance de subir, mas para mim já foi. Para mim não tem como. Para mim a briga vai ficar de fato com Remo, Chape, Criciúma, Goiás, Novo Horizontino e CRB. Quem conseguiu o acesso mais rápido foi o Cruzeiro, que subiu na 31ª, o Corinthians em 2007, a Portuguesa em 2011 e o Palmeiras em 2013, que vem logo atrás. E aqui a gente tem algumas citações ao longo da Série B, mas pela primeira vez na história, a Série B não teve ninguém definido com 2 rodadas de antecedência e obviamente eu vou trazer aqui informações também para atualizar vocês. Falamos sobre a Série B, vamos falar agora sobre a parte de cima do Campeonato Brasileiro da Série A, obviamente da sensação do campeonato. Com folha de 4 milhões, Mirassol tem bicho por permanência e Libertadores. Veja valores, clube evita pagar premiação contra grandes adversários, mas houve incentivo contra o Sport após provocação de dirigente. A diretoria do Mirassol estipulou um bicho de 7,5 milhões para distribuir para todo o elenco em caso de classificação para a fase de grupos da Libertadores. É importante ressaltar que eu sempre leio comentários da galera falando: Léo, eu sou contra bicho, Léo, o bicho não deveria existir. É verdade, mas é assim desde que o futebol existe, assim desde que o mundo é mundo. Como você sabe, eu também passei um bom tempo de minha vida em clube. E a realidade, dentro da cultura, é muito difícil que isso mude dentro do futebol brasileiro. O montante seria dividido entre 37 pessoas, entre jogadores, comissão técnica e outros funcionários. O valor não é separado de forma igual, sendo calculado proporcionalmente a depender da função. Essa não é a primeira premiação oferecida pelo Mirassol. A primeira, evidentemente, foi pela permanência na elite. O valor foi de 10 milhões. Caso eles acabem entre os 5 primeiros, o bicho total das 2 metas será de 17,5 milhões. Porém, o GE apurou que não existe premiação fixada por vitória. Uma das raras vezes que isso aconteceu foi no triunfo por 2-1 contra o Sport. Cada jogador venceu 50 mil. Para você que não sabe, o presidente da Federação Pernambucana, lá no começo do campeonato, falou: por que é que o Mirassol vai jogar a Série A? O que é que o Mirassol vai fazer na Série A?
Pois é, o Sport foi rebaixado com algumas rodadas de antecedência no plural de o Mirassol tendo para Libertadores. A língua é o chicote da alma, né? Mas enfim, como eu falei, ter bicho é natural. A questão é basicamente como esses clubes trabalham. Alguns clubes trabalham com sequência de vitórias. 2 vitórias seguidas tem bicho, 3 vitórias seguidas tem bicho. Alguns clubes trabalham com jogos específicos. Alguns clubes dão premiação para toda e qualquer vitória, claro, com um valor reduzido. E na medida que o time vai ganhando mais, o bicho vai aumentando. Fato é que isso sempre existiu no futebol, meus amigos. E sempre vai existir. Falando agora sobre a parte de baixo e de cima da tabela. O Palmeiras tem 9 desfalques para enfrentar o Santos. Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres foram chamados por Marcelo Bielsa para amistosos da seleção na data FIFA. Andreas Pereira, Alan, que no caso aqui não é convocação, ele acabou pegando o gancho do STJD. Gustavo Gomes, Sousa, Flaco Lopes e Vitor Roque também estão de fora. 9 desfalques do Palmeiras para enfrentar a equipe do Santos. E eu vou ficar de olho porque alguns jogos são no dia 18, na quarta-feira, 9h30, 10 horas da noite. E eu acredito que o Palmeiras vai enfrentar o Vitória no dia 19 com a equipe completa ou alguns voltam, ficam no banco por conta do desgaste da viagem. Mas eu não acho que o Palmeiras vai ter esses mesmos desfalques que vai ter contra o Santos, contra o Vitória. Uma oportunidade boa para o Santos aproveitar e pontuar, vencer o seu jogo na Vila Belmiro com a quantidade de desfalques do Palmeiras. Mesmo com os desfalques, o Palmeiras tem um excelente elenco, a gente sabe disso. Mas pesa muito a questão do entrosamento. É uma boa oportunidade para o Santos aproveitar e escapar da zona. Vocês sabem que o meu lado torcedor não quer que isso aconteça, mas aqui nós estamos falando para todos os públicos e, sendo sincero com vocês, eu projetei Santos empatando ou vencendo o Palmeiras no dia 15 de novembro, principalmente por conta dos desfalques que terá. Falando ainda do Palmeiras, Leila Pereira detonou o STJD por adiar o julgamento de Bruno Henrique. Bruno Henrique que foi decisivo na partida contra o Santos, onde o Flamengo vence por 3-2 no Maracanã. Leila cobra equilíbrio do tribunal, já que no mesmo dia que o julgamento foi adiado, Alan foi punido e fica de fora da partida contra o Santos. Abre aspas, que o campeão seria decidido dentro de campo. Para quem não sabe, os dois estão com 68 pontos, disputando ali tete a tete, ponto a ponto, o título do campeonato brasileiro. O Palmeiras sempre respeitou e seguirá respeitando as instituições, mas espera o mesmo respeito de volta. O que está acontecendo não é justo. Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos, como foi o caso contra o Santos. Aí, quando finalmente é marcado o novo julgamento, vota-se pela absolvição desse atleta e a sessão é adiada. Leila falou mais, evidentemente, falou também sobre a situação do Alan. Enquanto isso, o Alan, que era réu primário, pega 2 partidas de suspensão por um lance de jogo depois de ter a punição ratificada pelo tribunal em pouco mais de 15 dias. E tudo isso acontece em uma semana decisiva, quando já teríamos vários desfalques por conta da data FIFA. Não queremos ser beneficiados, mas não aceitamos ser prejudicados, e ela fala que espera que o STJD adote uma postura equilibrada e que o campeão seja decidido dentro de campo. O que eu posso falar sobre isso aqui, meus amigos, é futebol brasileiro. Este é o futebol brasileiro, surpreende o total de 0 pessoas. Ao longo do canal a gente vai opinar sobre essa situação de Bruno Henrique, eu não tenho medo de dar opinião, vocês sabem disso. A gente vai trazer de forma até mais aprofundada a respeito de todo o assunto, procurar todos os lados da situação, trazer detalhes. Eu não sou da área jurídica, então é importante também trazer alguém aqui para explicar, mas no momento a reclamação é de Leila. Ainda falando do Santos, não posso deixar de falar e dar a minha opinião sobre a situação polêmica que ocorreu com o Neymar contra o Flamengo no Maracanã. Ele sai quando o jogo está 3-0, reclama de ter sido substituído, não vai para o banco de reservas. Acredito que já adianto que o problema está aí, não dele ter reclamado. E quando ele sai, o Santos faz 2 gols e aí, obviamente, todo mundo relacionou uma coisa com a outra. Deixa eu colocar aqui o momento exato da saída dele. E a leitura labial aqui, meus amigos, é muito clara. Ele nitidamente sai chateado e fala pro treinador: vai me tirar, pô? Claramente. E aí? Você vai me tirar? Claramente. E sai dando risada. Pausa. Eu vi muitas pessoas do futebol brasileiro, evidentemente, falando sobre isso daqui, mas isso aqui especificamente para mim não é um problema. É um jogador que veio com status de resolver a vida do Santos, não está conseguindo resolver pontualmente um jogo ou outro, resolveu contra o Flamengo, resolveu contra o Juventude, que se mostrou confronto direto, tudo bem. Mas a expectativa sempre foi muito mais alta do que ele vem entregando até o momento, ok. Mas o fato dele estar incomodado por ter saído e o fato dele querer continuar em campo
Não é um problema, isso é natural no futebol. Todo jogador quer ficar em campo sempre, principalmente Neymar, que tem essa expectativa em cima dele. É um fato. O fato dele ter saído e o Santos ter feito 2 aumentou ainda mais esse debate. Mas no meu modo de ver, o erro não está ele ficar incomodado por ter saído. Isso é natural, significa que ele está comprometido, significa que ele quer ajudar. Porém, contudo, todavia, entretanto, o problema para mim mora no outro ponto depois dele ter saído do campo. Alexandre Matos, o dirigente, defendeu o Neymar e elogiou o comprometimento no Santos, disse que ele está dando a vida. Pausa. Claro que ele vai fazer isso, ele tem que blindar o elenco, ele tem que tentar sair dessa situação, e se ele falasse algo diferente disso daqui, seria um incêndio maior ainda. Neymar questionou a substituição do treinador e não ficou no banco após deixar o jogo, ou seja, não viu o Santos fazer 2 e deixar o jogo tenso no Maracanã. Para mim o erro está em ele não ficar no banco. Ele fala que Neymar está chateado com a situação no vestiário, ele diz que o problema não é financeiro ou projeto que falte, ele está no Santos porque quer, jogou contra o Fortaleza, sendo que não tinha condição de jogar e que mesmo estando sem condições acabou jogando. Enfim, fez o que o diretor tem que fazer, saiu em defesa do atleta do seu grupo. Mas, no meu modo de ver, o problema foi que ele não ficou no banco de reservas. Por mais que seja Neymar, existe uma hierarquia até para Neymar, ou pelo menos deveria. O fato dele ter saído incomodado, ter saído chateado, tomando 3-0, queria ter ficado em campo para tentar ajudar, isso não é problema, isso é normal do futebol brasileiro, do futebol mundial. Jogadores geralmente que acham que podem contribuir em campo acabam de fato saindo chateados. Normal, não vi nenhum desrespeito, não vi ele botando o dedo na cara, dando risada, discordando do fato dele ter saído, não vi como falta de respeito. Eu vou até abrir debate aqui pra vocês se vocês viram esse fato dele dar risada na hora de sair como deboche ou algo nesse sentido. Eu particularmente não vi, mas realmente ele não ter ficado no banco aí, pra mim, merece toda a crítica do mundo, porque, como eu falei, existe hierarquia. Mas claro, quero saber a sua opinião, tá? Porque ficar no banco significa que, apesar de tudo, você está com seu grupo, você está com seus companheiros, você está ali até o final, independente do que aconteça. Vocês sabem o time que eu torço. Para mim, nesse caso aí, quanto pior, melhor. Mas, mesmo assim, tenho que ser justo. Não vi na reação dele nada demais. Para mim, o grande problema é não ter ficado no banco. Mas, claro, quero saber a sua opinião. Comente aí, tá? Não esquece, não. O Flamengo soltou uma nota oficial falando sobre o fair play financeiro e também pedindo o fim do gramado sintético. Eu vou trazer aqui uma nota do Flamengo que trouxe várias situações e algumas propostas apresentadas pelo clube estão aqui elencadas em tópicos. Por exemplo, com relação a clubes em recuperação judicial, a proposta é impedir que clubes utilizem o período de não pagamento de dívidas entre a declaração e a homologação do acordo como vantagem competitiva, bloqueando o registro de novos atletas neste período e perda de pontos. Definição ampla de custos, controlar não apenas a folha salarial, que é CLT, mas também o custo total do elenco, incluindo direito de imagem, luvas, bônus, comissões de agentes. Isso aqui para mim impossível, mas enfim, vamos lá. E impostos, além de também considerar que controlar as luvas vai ser algo muito difícil. Eles falam também sobre bloqueios de brechas contábeis, controle de caixa mínimo. Eles pedem também para desconsiderar ou limitar transações entre partes relacionadas, clube e empresa do mesmo dono, adotar um sistema de classificação como utilizado por consultorias especializadas, na qual clubes com melhor gestão tenham mais margem de manobra, criando incentivo à boa governança, no caso, para que eles tenham mais possibilidades financeiras, assim eu entendi. Focar as sanções na restrição de janelas de transferência e que elas sejam cumpridas, porque no Brasil até pode ter a lei, mas não necessariamente vai ser cumprida, né? Implementação de testes de proprietários e dirigentes. Criação de uma avaliação composta por regras e critérios para determinar se os novos ou potenciais proprietários e dirigentes de um clube são aptos para o cargo. Isso aqui, a mim, não vai fazer nenhum sentido, não tem como. O objetivo é proteger a imagem e a integridade da competição e dos clubes, assegurando que os indivíduos gerenciam ou adquiriram o clube sejam confiáveis e tenham capacidade financeira comprovada. Isso aqui não tem como. O cara vai comprar o clube e ele vai precisar passar por uma avaliação interna para saber se ele pode comprar? Isso aqui não faz sentido. A teoria é massa, mas na prática eu acho isso aqui muito difícil. Implementar uma governança aparelhada para executar punições automáticas, com base em dados factuais e financeiros, incluindo a aplicação de punições e restrições. Aqui é Brasil, também acho isso aqui muito difícil. Sempre vai existir um jeito de burlar, de dar uma volta, enfim. E o que eu falei no começo, proibição de gramados artificiais.
Os gramados de plástico, assim trouxe o Flamengo na nota, devem ser eliminados imediatamente de todos os torneios nacionais profissionais. A discrepância nos custos de manutenção entre gramados naturais e artificiais provoca desequilíbrios financeiros entre os clubes e prejudica a saúde física dos jogadores e atletas. Lembrando que aqui são apenas propostas do Flamengo, algumas eu considero interessantes, outras para mim não tem como controlar no futebol brasileiro. Comissão de agente, avaliar se quem está adquirindo o clube é apto para o cargo. Não tem como, galera, vamos ser sinceros, isso é muito difícil. Tentar implementar uma governança aparelhada para executar punições automáticas, aqui é Brasil, eu confesso que eu sou muito descrente com relação a isso, eu acho muito difícil, mas aqui estão as propostas que o Flamengo apresentou. Lembrando que assim como a gente faz no Canto Rubro-Negro, a ideia aqui do canal também é falar sobre o campo, sobre sistemas de jogo, dinâmicas, formas de marcar, formas de atacar, para que a gente traga todo o contexto do futebol, não apenas as notícias. Aqui é o primeiro vídeo, é um vídeo piloto, mas a ideia é também comentar os jogos, falar dos encaixes individuais de Abel, um time que tem muito duelo, falar, por exemplo, como o Mirassol manipulou muito bem esses encaixes, como uma equipe muito organizada, mas mostrar por que é uma equipe organizada, pontos fortes dos adversários, pontos fracos, enfim, a ideia é trazer realmente tudo. E se você gostou, deixa aí algum comentário, fale o que você quiser. Deixa o like, tá? Não esquece do joinha, aperta no inscrever-se. Tamo junto, que seja o começo de um canal que a galera goste e que a gente consiga sempre continuar crescendo. Obrigado por assistir até aqui, meus amigos. Um abraço, um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Valeu! Fui!